Olá, paz seja convosco. Estamos aqui para dar início à nossa aula, Panorama Bíblico. Vamos orar e assim pedindo a Deus seu direcionamento. E aqui nós temos a nossa, a nossa aula propriamente dito, certo? E nós queremos é, é, fazer com você um panorama geral sobre a nossa aula de panorama bíblico e, obviamente, como é os evangelhos, né? Evangelho Evangelion, do grego, boas notícias ou boas novas, não é? Surgiu essa palavra, veio ligado nisso. E nós temos também os evangelhos, eles são as boas novas, as notícias, né? Interessante que a palavra evangelho não é direcionada antes se não me engano, dos anos 40. Evangelho em si é boas novas. A Romano usava muito isso. Né? Na época de Jesus, muito se falava nisso. Boas notícias, boas novas. Tanto é que no começo do século falava-se o Evangelho segundo Mateus. Não é Evangelho de Mateus, é Evangelho segundo Mateus. As boas novas segundo Mateus e assim sucessivamente. Depois dos anos 40, daí que começaram a se usar o termo Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, enfim, tratar como um livro separado, mas na verdade falava em Evangelho, falava da notícia, não exatamente do livro, não é? E ele trata, obviamente, né, da vida, da morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Por isso que nós temos em João 3,16 a carta de amor de Deus referente a a isso daí. E aqui, né, depois nós temos um pano de fundo. Não funciona aqui. Não sei por quê. Porque eu estou no 2. Desculpa aí. Estamos trabalhando aqui ainda, tá? Eu estou ainda. Mas também não funciona. Tem que vir aqui. Um plano de fundo. 3, 2, 1. Enfim. Aí agora eu tenho aqui cada evangelho. Tá? Vai dar isso para nós. E antes de eu falar dos evangelhos propriamente dito, eu preciso falar sobre o pano de fundo, e o pano de fundo tem o contexto histórico, que é o período interbíblico, ou também chamado período intertestamentário, que trata dos 40, de 4 séculos de silêncio de Deus, desde o profeta Malaquias até o profeta João Batista. Não houve voz profética nesses 400 anos de silêncio de Deus. Por que isso é importante? Porque aconteceu muita coisa nesse período. Muita coisa aconteceu aí, que quando Jesus chega, o mundo é outro. A realidade é outra de Malaquias, onde encerra. Aqui começa, é um período de 400 anos e muita coisa aconteceu. Por isso que nós precisamos tratar disso, inclusive, né, questões de perseguição, de revolta. Aí o povo judeu foi liberto, e aí todo mundo esperava um Messias, um Messias histórico, um Messias, no caso, o Messias queria salvar o povo, libertar o povo de Roma. Enfim, é disso que nós vamos tratar um pouquinho sobre o contexto histórico. Eu quero aqui traçar uma linha, um tempo, não vamos aqui esgotar o assunto, é muita informação, é muita coisa, só um panorama mesmo, só para nós termos uma ideia, tá? Um pano de fundo de como que
quando Jesus chega, quando tem os Novo Testamento, que situação estava o mundo da época, nesse período, ok? E aí, nós vamos falar sobre isso, e depois nós vamos tratar, ó, tela em branco, que é o período intertestamentário, que a gente pode jogar aqui e falar um pouquinho sobre o período intertestamentário, que eu vou trabalhar com vocês, ou interbíblico, tá certo? Nós vamos trabalhar com isso. E agora eu quero, no panorama geral, falar sobre a fé, que é o firme fundamento, a certeza, enfim. Fé é isso aí. E aí não é uma definição de fé esse texto, na verdade é uma descrição do que ela faz e como ela funciona. Disso que nós estamos falando, disso que trata esse verso aí, versículo de Hebreus 11:1. Vocês podem perceberem, a verdadeira fé bíblica é uma obediência confiante à palavra de Deus, independente das circunstâncias ou das consequências. Independente disso, tá? As circunstâncias, a verdadeira fé bíblica é uma obediência confiante. Essa é a fé bíblica. É obediência confiante à palavra de Deus, independente das circunstâncias e ou consequências. Nós temos vários exemplos, pessoas que obedeceram a palavra, a ordem de Deus, a ordem de Jesus, certo? E aqui nós vamos ter essa questão da página em branco, e aí vem, não é um sentimento, a fé é a nossa resposta, aquilo que Deus revelou em sua palavra, né? É a nossa obediência. Essa é a nossa fé. Estamos apenas testando os slides aqui, vendo que a coisa está funcionando ou não. Vamos falar sobre a nossa obediência. Pedro obedeceu, Abraão obedeceu, os apóstolos obedeceram, todo mundo que ouviu da palavra do Senhor obedeceram. Essa é a fé bíblica. Tá? E aí nós temos um outro ponto sobre Caim. Por que Caim? Por que Deus rejeitou Caim? A Bíblia explica isso. Foi pela fé de novo. Nós estamos falando em fé aqui, porque ofereceu. E aí, pela fé, é que Abel ofertou. Oferta pela fé, pela obediência, pela reverência e pela entrega. Da entrega. A oferta nasceu desse coração. Um coração de fé, obediente, reverente e disposto a entregar. Assim nasceu o coração, a oferta de Abel. Em contrapartida, nós temos Caim. O texto fala que Caim tem um coração maldoso, que suas obras eram más. 1 João 3,12 fala isso. Caim era do maligno, era do mal, e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, as dos seus irmãos eram justas. Né? E aqui nós podemos levar um pouquinho a questão do coração do homem, a questão do homem pecaminoso, do homem que é mau, o homem que é iníquo, o homem que pratica maldade. Jeremias fala isso. Coração enganoso, difícil de lidar. Essa é a natureza humana e a natureza do homem. Por isso nós temos que prestar atenção nisso, coisa e tal. Por isso que vem Jesus, por isso que Deus é amor. O mundo hoje jaz no maligno, jaz no mal. Precisamos aprender isso, certo? E aí agora, eu voltando aqui, eu tenho a outra parte que encerra o expediente, certo? Ainda vou decorar a jogada vou ter que fazer isso várias vezes até. Engraçado.
Podia ser mais embaixo. Tá aí, mas ela podia ser mais embaixo. Enfim, eu quero aqui encerrar, agradecer você, que você possa, se você gostou desse conteúdo, você já deixa um like, já deixa um gostei, um joinha, ativa o sininho para receber maiores, tá? Se Deus quiser, toda semana nós vamos ter um conteúdo aqui. Gostaria que você acompanhasse, que você se dedicasse a isso. É uma meia horinha, 40 minutos aí, no máximo, para a gente ficar, aprender do Senhor. Tem aqui nosso canal aqui, tá? Que você se inscreva no canal, compartilha, tá? Dá um joinha aí para que o YouTube possa ver que esse assunto é relevante, mano, é muito relevante. É muito importante, é uma forma de nós propagarmos o Evangelho de Cristo. Muitas vezes a gente não pode ir, mas nós temos que aproveitar a, a, a tecnologia. Não só 5 minutinhos. Aprofundar um pouquinho mais, por isso que eu deixo aqui para você, tá? Que você possa levar isso, nos ajudar isso em adiante, tá certo? Mas Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Até nossa próxima, nossa próxima vez. Hein? Deus abençoe, paz seja convosco.